Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O tema de hoje é consumo consciente, um assunto muito atual e que faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes nem percebemos, mas estamos diante dele, chamado também de consumo sustentável. É quando você escolhe algum produto no supermercado, por exemplo, pensando no impacto que ele terá no meio ambiente, na sociedade ou até mesmo nas suas finanças. Faz isso de uma forma consciente, tomando decisões que vão ajudar a evitar o desperdício, seja ele qual for. Estudos recentes mostram que é cada vez maior o número de pessoas interessadas em mudar esse jeito de consumir. Segundo especialistas, uma forma de contribuir para a sustentabilidade do planeta e para a própria vida financeira. Mas afinal, quais são as atitudes que devemos ter e de quem podemos cobrar políticas públicas em defesa do meio ambiente? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Marcelo Latterman, que trabalha no tema de transição energética e justiça socioambiental desde 2011. No Greenpeace desde 2018, atua em rede com a sociedade civil no tema de justiça energética e na implementação de projetos que apontam mecanismos de desenvolvimento de poder local e resiliência socioambiental no contexto das mudanças climáticas. É formado em Geografia pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Ambientais e Energia pela Universidade de Copenhague. Marcelo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos e a todos, muito obrigado. Queria agradecer aí a TV Aparecida por ceder esse espaço. É um debate fundamental e cada vez é mais importante que a gente troque essas informações. É um prazer estar aqui acompanhado aí da Fernanda, representante do Instituto Acatu, e espero que seja aí uma boa noite para todos nesse momento tão importante. Como o Marcelo adiantou, também está conosco nessa noite aqui no Aparecida Debate a Fernanda Iwasaka, formada em Administração Pública pela Unesp e mestre em Engenharia de Produção pela USP. Escolheu como tema da sua dissertação Políticas Públicas e Economia Circular. Atualmente integra a equipe de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu. Boa noite, tudo bem com você? Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite para participar do Aparecida Debate de hoje. Boa noite, em nome do Instituto Acatu eu também agradeço muito esse convite. É sempre muito importante ter esses espaços para conseguir discutir esse tema, ampliar cada vez mais o acesso a todo e qualquer público. Espero também que seja uma vitoriosa e muito importante também estar do lado de um representante de outra instituição da área também tão importante como Greenpeace. Então, queria também saudar o Marcelo. E obrigada, espero que vocês aproveitem. Bem, vamos começar pelo conceito, né? Muita gente já tem ouvido, até destaquei na introdução do Aparecida Debate de hoje. É um tema muito atual, que diz muito respeito ao nosso dia a dia, porque consiste exatamente no ato de consumir, mas consumir de uma forma consciente. Então, vamos começar do básico, né? Primeiro, a definição. O que é e como que a gente pode definir na prática o consumo consciente? Começo por você, Fernanda. Bom, na visão do Acatu, consumir consciente não é necessariamente consumir menos. A gente sabe que as pessoas, os indivíduos têm padrões diferentes de consumo, mas é consumir sem excesso, buscando sempre um impacto positivo daquela ação, né? Então, é a gente conseguir entender que todas as ações de consumo têm impactos tanto no meio ambiente, quanto na sociedade, na economia, e também nas nossas próprias vidas, né? Na nossa saúde, na nossa finança. Então, é conseguir entender essa complexidade, né, por trás do ato de consumir e repensar, rever os nossos hábitos, né, as nossas ações, tentar praticar cada vez mais esse ato de consumir de uma maneira informada, mais consciente. Marcelo, muito importante a gente destacar também que o ato de consumir, ele é inerente a todos nós, né? Todos nós praticamos isso dia a dia. O nosso cotidiano é um constante ato de consumir. Mas o que diferencia do consumo consciente que a gente está discutindo hoje aqui no Aparecida Debate?
É muito importante apontar que, primeiro, a gente entender que todo consumo tem suas externalidades, né, que a gente chama, né? Ou seja, ele tem impactos positivos e negativos. Então, daí a importância da gente ter a consciência em termos, como a Fernanda falou, não de racionar o consumo, mas racionalizar, né? Ter consciência, saber de onde vêm os produtos, para que aí a gente consiga também diminuir os impactos sociais da produção de produtos com maior impacto negativo, ambientais e para a sociedade como um todo. Quando a gente fala de consumo consciente, a gente logo associa também a essa questão da preservação ambiental. Não é só isso, a gente vai estar discutindo hoje durante todo o programa, mas começando pelo meio ambiente. Como é que as nossas escolhas podem impactar o meio ambiente, Marcelo? Muito importante que a gente, como sociedade, né, passe a olhar o consumo e a forma como a gente se relaciona com o mundo, da importância de existir aí uma troca saudável com a natureza, porque, enfim, a gente depende dela aí para a sobrevivência nossa hoje e das próximas gerações. Então, a gente vive hoje uma emergência climática, né, também uma crise em relação ao meio ambiente, a gente vê aí o aumento do desmatamento, muitas questões aí complicadas, e isso passa também pelo consumo, né, porque, por exemplo, se as empresas que causam danos ambientais na sua produção não tiverem para quem vender os seus produtos, elas serão forçadas aí a adotar melhores práticas. Então, enfim, a gente tem que lidar de uma forma mais racional como sociedade para evitar que o meio ambiente aí sofra mais do que já vem sofrendo. Ô, Fernanda, como é que você define essa relação de consumo, né, entre a sociedade, nós todos, e o meio ambiente, a natureza? Eu acho que é muito importante que a gente, como indivíduo, tenha a noção, né, de que a ideia de que aquilo que a gente consome, ele não simplesmente chega na nossa mão no momento que a gente vai comprar e ele não desaparece no momento que a gente descarta, né? Então, é preciso que a gente tenha noção dessa ideia de ciclo mesmo do produto, né? Então, aquele produto que a gente consome, ele precisa de matérias-primas, ele precisa, né, de minerais, enfim, polímeros, plásticos para ser produzido, que vai precisar de energia, vai precisar de água na produção, ele vai precisar ser armazenado, vai demandar mão de obra, né? Ele vai precisar ser armazenado, ele vai precisar ser transportado, ele vai precisar ser distribuído, até chegar, embalado, até chegar na nossa mão. E também, depois que durante o nosso uso, a gente também gera impactos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de eletroeletrônico, que consome energia, ou enfim. E no momento que a gente vai descartar também, aquele produto ele não vai sumir no meio ambiente, né? Então, ele vai continuar gerando impactos dependendo da maneira que a gente descartar ele. Então, se simplesmente despejar no meio ambiente, ou se mandar para um aterro, se a gente conseguir reciclar o material, se conseguir mandar para uma organização que, enfim, reaproveite aquelas peças, alguns componentes de alguma maneira. Então, eu acho que essa ideia já é um grande passo, né? Que aquele produto ele tem toda uma história de vida, que você vai fazer parte de uma etapa, né, da vida dele, mas que a maneira como você usa e aquele produto e qual produto você escolhe, né, ou o que você tem acesso, são escolhas que vão impactar no impacto que é gerado no meio ambiente, né, nas externalidades que são geradas por aquele produto. Para que todo mundo possa entender, que está assistindo agora, acompanhando o Aparecida Debate sobre o consumo consciente, eu vou pedir para vocês dois um exemplo de um produto e que requer muitos outros recursos, não apenas um recurso, que tudo é extraído do meio ambiente e da natureza e que depois volta, como a Fernanda destacou aí. Que exemplo que vocês poderiam dar? Começa pela Fernanda. Eu acho que uma coisa que está muito presente na nossa vida são os celulares, né, o smartphone. Então, o celular ele tem milhares de componentes diferentes e metais que são preciosos. Enfim, as empresas elas já estão prestando mais atenção na questão da reciclagem e no reaproveitamento desses componentes, justamente pelo valor econômico que eles têm, né? Então, esses aparelhos eles demandam
muito material para ser produzido, recursos naturais, né, água, energia, mão de obra, às vezes pesadas, então essa questão logística de transporte também, que gera diversas emissões, uma intensidade muito grande de emissões de gases de efeito estufa, até chegar na nossa mão. Durante o nosso uso, ele também vai consumir energia, né? A gente precisa fazer recargas constantes desse aparelho. E quando ele for descartado também, dependendo da maneira como ele for descartado, pode ser somente danoso para o meio ambiente, né? Existem metais pesados que podem contaminar, enfim, o solo, podem contaminar os corpos d'água, né, rios, enfim, lençóis freáticos, e existe realmente essa movimentação da própria indústria para conseguir fazer essa logística reversa desses componentes, desses materiais, porque é realmente valor que a gente está perdendo, e um valor econômico que pode gerar emprego, né, pode empregar pessoas, pode desenvolver cooperativas, e é todo um grande volume de materiais que pode ser reaproveitado, e assim a gente evita a extração de novos componentes, né? Então, todo aquele processo de mineração que, enfim, gera diversos impactos negativos no meio ambiente e para a sociedade também. Então, acho que esse poderia ser um exemplo muito presente no nosso cotidiano. Inclusive, é algo que todo mundo tem em mãos hoje, né? Todo mundo tem que se adaptar a essa tecnologia. É difícil hoje encontrar quem não tenha um aparelho celular. Agora, foi um exemplo muito bem colocado pela Fernanda, porque quantos recursos são necessários para que esse aparelho chegue nas mãos do consumidor. Interessante isso, né, Marcelo? E tem os impactos que são causados na produção e depois no descarte desse mesmo produto. É isso. A gente vem debatendo muito no Greenpeace ultimamente a discussão sobre a cadeia de valor, que a gente chama, ou seja, encurtar as cadeias de valor. Um outro exemplo nesse sentido, para reduzir os impactos, é a alimentação. Como a Fernanda disse, existem os processos de transporte, são muito onerosos em termos de emissões de carbono, por exemplo. Então, o consumo consciente pode, quando se consome localmente, por exemplo, e saber que produto está consumindo, produto alimentício, por exemplo, que foi produzido na região mais próxima do consumidor, isso acaba diminuindo esse custo ambiental, então também mitiga questões de impacto para o clima, para o meio ambiente, também para o desmatamento, né? A gente sabe hoje que 70%, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 70% do produto alimentício que o brasileiro consome vem da agricultura familiar. Então, a gente entende que essa produção pode ser mais perto do consumidor, e o consumidor, sabendo de onde vem o produto, pode fazer escolhas mais racionais em termos de consumo e assim também mitigar aí os impactos ambientais. Agora é interessante, vamos seguir essa linha de pensamento até para que as pessoas que estão em casa possam entender melhor. Essa escolha racional que você falou, Marcelo, tomando como exemplo o aparelho de telefone celular. Como é que a pessoa pode exercer o seu consumo consciente, pensando principalmente nos impactos que esse mesmo aparelho vai ter, tanto para a produção como para o descarte no meio ambiente? Que tipo de escolha, como é que a gente deve escolher, enfim, o aparelho celular, levando em conta o consumo consciente? Marcelo? A questão dos aparelhos eletroeletrônicos, né, a gente vê aí que a indústria, infelizmente, ainda adota uma lógica que é chamada de obsolescência programada, né, ou seja, são produtos que têm aí um prazo, né, que ficam obsoletos a curto prazo. Então, assim, além do consumo, né, a gente tem a via do consumo, que, enfim, buscar utilizar produtos aí por mais tempo, né, evitar ficar comprando todo ano, ele ficar trocando, mas é importante também que, para além do consumo, a sociedade passe a cobrar também, né, que existam regulamentações um pouco mais fortes, enfim, do poder público, para que os produtos também tenham vidas e tecnologias mais longas, para que a gente não entre nessa lógica do consumo constante, né, que daí gera também o descarte, gera mais resíduos,
mas a gente precisa buscar aí formas de desenvolver a economia, desenvolver nossos desejos e nossos consumos, nossas necessidades, de uma forma a não ter uma fábrica de demanda, né? Ou seja, a cada dia precisar de um produto novo, sendo que a longevidade, o uso consciente passa também por respeitar aí o tempo da natureza, né? Então, se a cada ano a gente for precisar de mais materiais para a produção de celulares, a gente não dá tempo para que a natureza se recomponha, e assim a gente causa aí cada vez mais danos ao meio ambiente, à sociedade como um todo. De uma forma prática, onde que eu queria chegar, viu, Fernanda? É porque muitas pessoas, por exemplo, têm seu aparelho de telefone celular em mãos, o aparelho está bom, mas, por exemplo, apareceu outro no mercado com uma tecnologia mais avançada, vai lá e simplesmente troca, né? Compra um novo, sem pensar exatamente nisso, que tudo que vai provocar nessa cadeia produtiva, e depois da gente ter a necessidade de descartar esse aparelho no meio ambiente sem o cuidado devido, né? Para a gente preservar a nossa natureza. Exatamente isso, né, Fernanda? Isso, né? A gente também não... É muito difícil culpar o consumidor, porque a gente é muito bombardeado por publicidade, enfim, mídias sociais o tempo todo. Então, é uma tentação constante, sabe? Então, não é só responsabilizar o consumidor, é muito isso que o Marcelo falou. É muito cobrar ações também de outras entidades que possam agir e fazer com que esse ciclo ele realmente seja quebrado, né? Que isso se torne menos normal mesmo, né? Então, é muito importante que a gente pense também que o consumidor, ele vítima, mas ele é muito influenciado por todo um contexto maior, né, de criar demandas, né, de gerar essas demandas, de gerar esses desejos. E, bom, é muito importante também que o consumidor, além da gente conseguir minimizar essa estrutura, né, que pressiona o consumidor para realmente fazer trocas constantes e compras constantes, que ele também possa se informar por várias vias, né, sobre os impactos do consumo. Então, você dê informações muito importantes sobre todos os impactos gerados pela produção de algum item, pelo descarte de algum item. Acho que quanto mais munição nesse sentido o consumidor tiver, mais fácil vai ser ele tomar decisões mais conscientes, né? Ele enfim, racionalizar muito mais essas escolhas, né? Agora eu quero perguntar para vocês quais são os impactos desse consumo consciente nas nossas finanças, no nosso dia a dia, na nossa vida financeira. Fernanda. Isso. Bom, é muito um raciocínio muito simples, né? Quando a gente pensa em consumir conscientemente, consumir sem excessos, a gente pensa também em evitar aquilo que pode talvez comprometer a nossa renda, né? Principalmente quando a gente pensa no país, a maioria das famílias, dos indivíduos, tem uma renda realmente limitada, né? Então, tem aquilo que tem aquilo determinado que é gasto em habitação, com saúde, com alimentação. Se a gente pensa em um consumo excessivo, né, além do necessário, a gente pensa também em desperdícios de recurso, né? Então, ou até então na geração de uma possível dívida, eventualmente, né? Quando a gente pensa em consumo excessivo, por exemplo, tratando de alimentos, a gente pensa em um desperdício de alimentos, um possível desperdício dos alimentos, um desperdício de recursos que foram gastos na compra daqueles alimentos. Então, isso parece pouco, mas fazendo as contas mês a mês, semana a semana, a gente vê que isso tem um impacto bastante grande nas finanças familiares ou de algum indivíduo. Marcelo, então, o que a falta desse consumo consciente pode causar nas nossas finanças, na nossa vida financeira? É importante lembrar que consumo é parte da vida. Todos os organismos vivos consomem para sobreviver, né? Então, a gente não adianta também a gente questionar o consumo em si. É importante trazer mais informação, né? E para assim que as pessoas vejam a importância desse consumo mais racional, que respeite os limites da natureza, e assim também possam, através do consumo e de uma ação até política, assim, ou nas redes sociais, assim, cobrar,
né, os poderes políticos, o poder público, as empresas, para que coadunem, né, que façam parte dessa mudança para um consumo mais saudável, mais sustentável, e assim, por exemplo, com subsídios do governo para práticas, né, com boas práticas e tal, conseguir reduzir também o custo, para que o consumo consciente, de qualidade, não seja um luxo, mas que esteja aí disponível para que todo mundo, todas as pessoas tenham acesso. Marcelo, continuando com você, com tudo isso que a gente já conversou sobre consumo consciente, e se as pessoas em casa que estão acompanhando vão se identificar ou não. Afinal, o que é ser um consumidor consciente? Eu acho que essa questão é bem interessante, porque todos, como eu falei, todos nós somos consumidores. Todo organismo vivo é um consumidor. E daí a gente tem aí uma palavrinha a mais, que é a consciência, né? Ser um consumidor consciente significa isso, saber de onde vem o produto, saber qual que é a pegada ecológica e de carbono, por exemplo, desse produto, ou seja, quanto que na cadeia de produção é emitido na produção desse produto, entender que valorizar os produtos que são produzidos localmente, consumir localmente, né, traz ganhos tanto ambientais quanto também sociais, né, se fomenta uma economia local, e também trazer para si, né, os benefícios de um consumo consciente. Ou seja, no caso de alimentos, por exemplo, uma alimentação mais saudável, com alimentos menos processados, né? Então, os impactos que um consumo consciente gera, além de serem globais, em termos climáticos, né, ambientais, são também individuais, né? Os ganhos trazidos vão para todo mundo e também para as próximas gerações. Então, essa consciência é fundamental para que a gente aí consiga ver o planeta, né, o país se desenvolver de uma forma saudável. Fernanda, vou perguntar de um jeito diferente para você, então. O que diferencia um consumidor normal, digamos assim, de um consumidor consciente? É um pouco difícil, porque assim, não existe um modelo ideal, né, de consumidor consciente, quando a gente fala que cada pessoa tem um contexto diferente, tem possibilidades diferentes, né? Mas é muito do que o Marcelo disse. Um consumidor consciente, ele consegue entender com um pouco mais de profundidade quais que são os impactos do consumo, quais que são os impactos gerados por aquele produto que ele vai escolher, entender que ele tem escolhas e que elas podem gerar impactos positivos, né? Elas podem beneficiar outras pessoas, elas podem beneficiar o lugar onde elas vivem, elas beneficiam elas mesmas, né? Então, acho que é muito isso, assim, entender que você faz parte de uma rede mesmo, né, e que as suas escolhas como consumidor vão impactar cada ser ou o mesmo ambiente que faz parte dessa rede, né, tá nessa composição. Ô Fernanda, quando a gente fala de consumo, a gente associa diretamente com algum tipo de produto, né? O que a gente tem falado muito no programa de hoje. Mas também isso se aplica a bens e serviços também, né? Porque também é uma forma de consumo e também onde pode se aplicar o consumo consciente. Com certeza, né? Eu acho que nessa pandemia a gente teve bastante exemplos bem claros, assim, de como consumir conscientemente serviços. Então, por exemplo, a gente conseguir fomentar negócios locais que tiveram muito menos condições de lidar com todas essas adversidades da situação que está sendo, na verdade, né, a pandemia, é uma maneira de consumir conscientemente, né? De ajudar aquele seu vizinho, de ajudar a padaria do seu bairro. Isso é consumir conscientemente, é você usar esse seu poder de consumo e juntando com a necessidade que você tem, né? De consumir alimentos, de consumir, enfim, todos os serviços e outros tipos de produto, aliando a uma questão maior. Então, por exemplo, isso assim, conseguir incentivar o desenvolvimento local, né, e fomentar, enfim, ajudar empresários que estejam passando por um momento um pouco mais complicado, que tenham menos suporte, menos condições de lidar com
enfim, todas as adversidades desse momento. Ô Marcela, a Fernanda trouxe essa realidade da pandemia do coronavírus, que também mudou a relação de consumo, né? Ou as relações de consumo. E aí a gente precisou selecionar bem mais, né? Aí entrou necessariamente e exigiu isso da gente o consumo consciente de uma forma ou de outra, Marcelo? Exato. Com a pandemia a gente viu também alguns desafios econômicos que foram impostos à sociedade, né? E o consumo consciente fala muito, por exemplo, de um consumo que não é guiado pela quantidade, mas pela qualidade dos produtos, né? A gente vê aí, o consumo também tem uma questão de desigualdade, né? É importante que a gente parta do pressuposto que todos têm direito, né, ao consumo de bens, e hoje alguns podem consumir mais, outros menos, e nesse momento da pandemia isso tem aparecido também, né? E então, é importante que a gente também pense na desigualdade para o consumo, né? E primeiro dá o direito, né? O consumo é um direito, então que todos tenham mais direitos de escolha, né? E uma vez podendo escolher, buscar essa racionalidade de o que é mais importante, né, para a gente, e sair um pouco daquela lógica de consumo exacerbado, de acumulação. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, de nos mostrar o que é fundamental, o que é importante para nós, o que é importante para a nossa família e para a sociedade. É um momento de crise, todo momento de crise é uma oportunidade também para que a sociedade se repense as suas lógicas, né? E por isso é uma boa hora para a gente colocar essa questão do consumo consciente, para que a gente busque essas mudanças aí na loja de produção também e de consumo. Marcelo, agora eu gostaria de perguntar para vocês dois os benefícios de quem torna o seu dia a dia e implanta no seu dia a dia a questão do consumo consciente. Como é que a gente pode perceber isso? Que melhora a nossa vida financeiramente, melhora a nossa vida na relação com o meio ambiente, com a natureza. Que maneira prática que a gente pode enxergar esses benefícios no nosso dia a dia? Eu começo por você, Marcelo. Os benefícios do consumo consciente, volto à questão da pandemia, eles são muito tangíveis nesse momento, porque, enfim, a gente, quando vai fazer uma compra no supermercado, a gente sabe que a gente se coloca em risco, por exemplo, na pandemia, né? Então, entender que a gente precisa consumir o que é fundamental, né, nos faz, enfim, mudar de uma forma saudável, né, as nossas práticas. Inclusive, a gente tem olhado muito para a nossa saúde também. Então, se a gente incentiva o consumo de produtos mais saudáveis, mais duráveis, né, a reciclagem, a gente tem os ganhos financeiros disso, de não ter que ficar, né, a cada dia comprando um produto novo, de saúde, ou seja, uma sociedade que come menos veneno, né, por exemplo, alimentos com agrotóxicos, consumir localmente, fica mais saudável. Uma sociedade mais saudável onera menos o sistema de saúde. Então, a gente vê benefícios que vão desde o âmbito pessoal, né, da saúde familiar, quanto da localidade, quando você consome localmente, você fomenta a economia local, também de uma cidade e um estado, quando você, né, está mais saudável, onera menos os sistemas de saúde, enfim, mas também os impactos, os benefícios globais, né, como, né, a redução do desmatamento, a redução na emissão de gases de efeito estufa, enfim, são benefícios em vários âmbitos aí da nossa existência. Interessante isso, Fernanda, que o Marcelo está destacando, porque o benefício não deve ser visto apenas para a gente mesmo, né? Ou mesmo para dentro de casa. A gente tem que enxergar esse benefício para além da nossa casa, além dos nossos muros, para a nossa comunidade, para o coletivo, para o nosso bairro, para a nossa cidade, e assim vai, até atingir para o nosso planeta, né? Isso, justamente. Eu acho que existem aqueles benefícios que são individuais e várias pesquisas mostram que a pesquisa Catu de 2018, né, que é uma das principais pesquisas que a gente desenvolve, mostrou que os principais gatilhos no início, quando a pessoa está começando a
se integrar um pouco mais no assunto, são benefícios de ordem econômica e financeira. Então, a pessoa passa a reduzir o seu consumo de água, reduzir o seu consumo de energia, evitar desperdício, porque isso vai ter um impacto no bolso dela. E isso é muito importante, né? Porque o consumo consciente ele tem que ter um início, né? De alguma maneira tem que existir algum gatilho que faça a pessoa se interessar por aquele assunto. Interessante também. Pois não, pode continuar, Fernanda. Mas realmente é muito importante que as pessoas tenham essa noção de todos os impactos globais e para além da individualidade delas, né? Você citou uma coisa que me chamou bastante atenção, e aí um exemplo prático de que todo mundo convive diariamente, quando a gente fala de consumo consciente, vamos pegar a água, né? A gente tem a água e muitas vezes há um consumo inconsciente, muito desperdício desse recurso natural que pode acabar. E aí como é que a gente vai ficar enquanto humanidade? Isso é muito sério. Ou seja, varrer a porta de casa e tem gente que usa o esguicho, a água, para limpar tudo. Né? Não é bem assim. Lavar o carro e deixar o esguicho aberto ali o tempo todo. Ou seja, é um consumo consciente de um recurso natural que a gente tem à disposição, mas será que é infinito isso? Né? Há de se pensar principalmente nesse sentido, né, Fernanda? Isso, com certeza. Acho que toda reflexão é válida, né? E exatamente essas pequenas atitudes do nosso dia a dia, elas podem ser realmente gatilhos para a gente conseguir imergir um pouco mais, com mais profundidade nesse tema e aí conseguir mudar os nossos hábitos e repensar todo esse sistema que a gente está inserido, influenciar outras pessoas, né? Influenciar nossa família, influenciar nossos amigos e conseguir, aos poucos, conseguir ampliar a nossa visão, né? Para além dos impactos para nós como indivíduos, na nossa saúde mental, para o nosso bairro, nossa comunidade, nossa cidade, nosso país, para o nosso planeta, é muito importante. De fato, né, Marcelo? São pequenas ações como essa da água, por exemplo, que eu citei, mas que diariamente, a gente vive consumindo, né? A gente consome praticamente o dia todo. Mas são essas pequenas ações que contam lá no final, né? Exato. E para além do que a Fernanda falou, que é fundamental essa mudança das nossas práticas, né, no dia a dia, essa mudança das nossas práticas servem também como um exemplo, né? A gente lidar de forma responsável com os recursos e de forma ética, né, com o meio ambiente, né, nos faz também poder ter um lugar de fala, ser porta-voz para uma cobrança eventual também de outras esferas, né? A gente vê que hoje em dia, por exemplo, a indústria consome e desperdiça ainda mais água do que as pessoas. Uhum. Então, assim, as pessoas estando empoderadas, sabendo do valor desse recurso, também podem, enfim, se organizar, ou desde também da escala do bairro até outras escalas nacionais, para cobrar também usos mais éticos desses recursos por outras instâncias, né? E a questão da água, só para a gente poder ir concluindo esse bloco, a questão da água, ela vem de encontro a tudo isso que a gente já conversou aqui no Aparecida Debate, que é o impacto ambiental, né, de se gastar mais do que a gente tem à disposição, e a questão financeira também, né? Porque economizando água, você vai pagar menos na sua conta no mês, né? Isso, justamente. Tem benefícios para todos os lados, né? Tanto para o meio ambiente, quanto para o seu próprio bolso, sua consciência também, né? Pois é, a gente está acompanhando aqui o Aparecida Debate, eu tenho certeza, viu, Fernando e Marcelo, que tem muita gente agora se identificando, né? E se cobrando também, será que eu sou um consumidor consciente? Até que ponto que eu estou colaborando para a sustentabilidade do meu planeta, da terra onde eu vivo? E aí eu lembro, o Papa Francisco tem falado muito da casa comum, né? E a gente tem que cuidar do nosso planeta como se a gente cuidasse da nossa casa, né? A manutenção da nossa casa diariamente, isso vai contar para as futuras gerações. Eu gostaria de perguntar agora para o Marcelo e para a Fernanda, de uma maneira prática, né? Qual que é a diferença? Necessidade, desejo, na hora da gente fazer as nossas escolhas, na hora da gente consumir, hein, Marcelo? São questões bem diferentes, mas assim, eu acho que vale lembrar que todos têm direitos também de além de suprir
além de suprir as necessidades básicas, é claro, ter os seus desejos cumpridos, né? Então a gente sempre fala também que uma transição ambiental, né, uma mudança para um meio ambiente mais saudável, passa também pela questão social e para que todos tenham os mesmos direitos, né? Mas daí a questão da acumulação, né, e do exagero, né, que aparece aí em cima dessas duas questões, passa, eu acho que por algumas, o que nos é vendido, por exemplo, como sucesso, né? Que, né, a acumulação, mostrar que temos muito, e vale a gente pensar se a gente quer viver nessa métrica, né, de sucesso, de que o sucesso está na quantidade de coisas que temos e o quanto consumimos, ou se é viver bem, né? Se sucesso da gente é ter uma vida saudável, perene, que garanta aos nossos filhos e netos uma vida boa no futuro. Então, compreendendo isso, tendo os instrumentos para olhar a vida de uma forma mais sistêmica, a gente pode aí também trabalhar a questão da consciência na hora de consumir. Interessante que essa consciência, eu vou confessar para vocês dois, viu, Fernando? Eu escuto isso desde criança dos meus pais. Quando eu ia escolher alguma coisa para fazer uma compra, para comprar, adquirir aquele bem ou produto, perguntava o seguinte para mim: você precisa mesmo disso? No que isso vai ser útil para você no seu dia a dia? É bem isso, né? Separar a necessidade do desejo. Nem sempre aquilo que a gente quer muito vai ser útil para a gente, né? Exatamente. É bem difícil essa questão de necessidade e desejo, né? Porque as pessoas enxergam que são as necessidades delas de maneira diferente mesmo. E é também difícil de criticar muito essa questão de desejo, mesmo como o Marcelo falou, né? Se a gente vive num país onde existe uma classe ascendente e que está conseguindo agora ter acesso a algumas coisas que lutou a vida inteira para ter. Então, esse não é o problema, né? O problema não é ter desejos, essas coisas. É quando realmente a sua vida, ela gira em torno disso. Então, o seu trabalho gira em torno só de satisfazer esses desejos que podem ser muitas vezes supérfluos, né? E aí você deixar de aproveitar aquele tempo, aquele dinheiro para aproveitar um tempo com a sua família, se você tiver possibilidade, sabe? De fazer uma viagem legal, de passar algum momento legal, ao invés de investir em algum bem, né? Alguma coisa que às vezes nem é tão... vai ser tão necessária naquele momento, não é tão urgente, né? Eu acho que passa por essas questões também de valores mesmo, né? Agora é interessante porque eu estou, assim, entendendo de toda essa conversa que a gente está tendo hoje aqui no Aparecida Debate, que esse é um processo de crescimento da pessoa como consumidora, né? Ou seja, a gente não vai aprender do dia para a noite a ser um consumidor consciente. É ouvindo, aprendendo e crescendo, é um processo constante, né? O planejar as compras, melhor dizendo, também entra nesse processo? Marcelo? Com certeza. Planejar as compras está muito na linha de ter um consumo mais racional, né? É isso, é entender o que te faz bem, o que vai ser melhor para a sua saúde, para a da sua família, e aí colocar... a gente viu no começo da pandemia aquelas cenas muito quase dramáticas, né, das pessoas comprando papéis higiênicos, né, centenas para casa. Isso mostra como a gente acaba se desconectando um pouco com os vizinhos, com a sociedade, entender que o nosso consumo consciente reverbera também na vida dos outros. Então, se acabar o papel higiênico para outra pessoa, não vai ser bom para a gente, para a saúde da sociedade como um todo. Então, planejar, entender o que a gente precisa, o que vai nos fazer bem, passa muito por trazer essa consciência para todo o ato de consumo e de suprir tanto as necessidades quanto os desejos, mas que tudo seja uma escolha racional, para que a gente não, né, veja, e até para as finanças, né, para que não veja estragar coisas na geladeira, né, e ter perdas aí que são perdas
para a sociedade como forma de resíduos, mas também para a gente em termos financeiros e de saúde, inclusive, às vezes. Fernanda, seguindo essa linha aí do consumo consciente, tem uma receita pronta? Falar para o pessoal lá em casa, não, tem uma fórmula, né, para planejar bem as compras. Não tem, né? É aprendendo mesmo. Com certeza. É o que você falou mesmo, é uma jornada. E a questão, a gente estava discutindo antes da questão de necessidade e desejo, né? Eu acho que passa muito por uma questão de autoconhecimento mesmo, sabe? De saber realmente o que você precisa, o quanto que você quer investir disso, quantas horas de trabalho você sabe que você precisou para ter aquilo, sabe? O que você está trocando pela compra de algum item, sabe? E aí planejar, eu acho que vai muito nesse sentido, assim, de você conseguir entender o que você precisa. Se você realmente chegar num ponto de perceber, eu realmente preciso de alguma coisa, de uma geladeira nova. Então você vai planejar a sua compra da geladeira, você vai pesquisar quais são os modelos que, além de caberem no seu bolso, aqueles modelos que vão ser, enfim, vão ter algum selo, aqueles modelos que vão ser mais econômicos, aqueles modelos que provavelmente vão ser mais duráveis, que vão conseguir ficar com você, com a sua família por mais tempo, entender o fabricante, entender, né, quais que são as práticas daquele fabricante, se você tem opções de escolher entre um e outro. Então, eu acho que esse movimento também, né, de você planejar sua compra no sentido de entender o que você vai comprar, entender que você muitas vezes tem opções, né, e que você pode, enfim, usar vários critérios para decidir o que vai ser melhor para você, o que vai ser melhor para o meio ambiente, o que você vai caber no seu bolso. Tudo isso faz parte do planejamento e é realmente muito importante para consumir conscientemente. Fernanda, a gente está falando muito dos hábitos que são saudáveis, né? Tem muito a ver com essa questão do consumo consciente. Agora, para o povo de casa também entender, quais são aqueles hábitos que não são legais, que não dizem respeito ao consumo consciente? Como é que a gente faz para identificar esses hábitos e modificá-los, né? Para a gente ter, de fato, um consumo consciente? A impulsividade, ela é uma marca oposta ao consumo consciente, né? No sentido de que para o consumo consciente a gente traz toda essa questão de refletir, de reflexão, de racionalizar a nossa compra. E logo quando a gente pensa numa compra impulsiva, né? Aquela coisa que, enfim, é realmente não pensada, que sofre muito com as questões do momento, de como você está sentindo, de emoção. Isso é uma prática que a gente consegue, não de consegue, mas que é mais controlável, sabe? No sentido de, eu percebo que isso realmente, eu estou sendo muito influenciada pelo momento, pelo meu estado emocional. Vou para casa, penso um pouco, será que eu preciso? Será que isso realmente vai, enfim, me trazer o que eu estou buscando nesse momento, né? Enfim, acho que aqui, eu acho que todo mundo consegue, já se identificou e consegue também tentar mudar. O primeiro passo é identificar, né, Marcelo? Quais hábitos são esses que nos impedem de ter um consumo consciente, né? E principalmente de ter uma vida mais sustentável, digamos assim. Exatamente. É atenção, né? Olhar para as nossas práticas do dia a dia, que acabam virando hábitos, mas que podem ser trabalhadas a todo momento, né? Aquela água que você, né, quando você está escovando o dente, você fecha a água, você entende que a água tem um valor, né? Você apaga a luz, entende que a energia gera um custo e um impacto e apaga a luz. Vai consumir produtos, né? E assim a gente vai escalando. A gente já trabalhou algumas questões dessa consciência, mas aí a gente pode chegar aí também em outras discussões, em outros tipos de produtos e entendendo quais são as formas de aperfeiçoar aí nossa prática no dia a dia. Agora uma questão bem básica, né? E que pouca gente acaba fazendo, a reutilização. Em vez de comprar um produto novo, aproveitar aquele que a gente já tem, adaptá-lo para a nossa necessidade. A reutilização também é fundamental para esse processo de consumo consciente, né, Marcelo? Com certeza. Eu falei aí no começo sobre a questão da obsolescência programada, ou seja,
esses produtos que são produzidos de forma a expirarem, né, a virarem obsoletos rápido, ou tanto em termos de design, tecnologia, ou mesmo quebrarem. A reutilização é quase um ato revolucionário em relação a isso, né? Então, enquanto se incentiva um consumo sequencial, que assim que quebrar, né, a gente nos é tirado um pouco dessas ferramentas, né, de como, às vezes é um conserto simples, a gente pode dobrar aí o tempo de vida aí de um produto. Então, a reutilização é realmente um ato fundamental que, de novo, impacta tanto na geração de resíduos, no consumo exacerbado da sociedade, quanto também nas nossas finanças e muito, né? Fernanda, também além dessa questão do conserto, né, que a gente às vezes pode ser mais fácil do que a gente imagina, e a gente mesmo dentro de casa pode fazer, é reutilizar também aquilo que a gente não consegue consertar, mas reutilizar de uma outra forma, para uma outra necessidade dentro de casa, né? Isso, com certeza. Aí eu acho que entra a criatividade, né? Existem muitas possibilidades e, enfim, às vezes a gente fica limitado, né? Achando que a gente precisa de algum item novo, específico, que vai comprar a nossa necessidade e talvez se virando as nossas coisas, todo mundo sempre tem alguma coisa de lado, largada em casa, que consegue reaproveitar. Eu acredito que isso, vejo muito pela minha família, era muito uma coisa comum antigamente, de conseguir consertar as coisas, né? Enfim, eu acho que essa questão da troca, da reposição constante era muito menos intensa, né? Há algumas décadas atrás, e era uma prática muito normal, muito constante consertar as coisas, né? E agora a gente está vendo essa recuperação dessa prática. Existe um movimento até que é pelo direito de consertar, né? Existem organizações pelo mundo que, enfim, se fazem encontros para conseguir consertar as coisas e para realmente conseguir ganhar essa autonomia, né, sobre as nossas coisas, para não ficar refém do que as empresas impõem, do que a indústria impõe, de conseguir ter independência, ter essa autonomia de poder estender e utilizar os nossos produtos o tanto que a gente achar que eles atendem às necessidades, né, não só ficar preso ao que enfim, imposto a nós pela indústria, mas, enfim, às vezes a gente precisa trocar algum item, trocar algum aparelho por falta de algum componente, por não conseguir fazer algum reparo muito básico, e isso de alguma maneira, a nossa liberdade de uso, né, a maneira como a gente quer usar aquele item. Então, é realmente muito importante. Agora, debates como esse que a gente está fazendo hoje aqui no nosso programa mostram que nós temos sim uma grande responsabilidade no futuro do nosso planeta. O simples ato de consumir pode ser decisivo para a sustentabilidade do nosso planeta, como a gente está conversando desde o início desse programa. Agora a gente está caminhando para o final, mas é algo também muito importante que eu queria tratar com vocês antes de encerrar o Aparecida Debate de hoje. Como é que a gente, consumidores, como é que a gente pode identificar produtos e marcas de empresas que são realmente comprometidas com a sustentabilidade do nosso planeta, Fernanda? Busca por informação, acho que é o principal ponto. E para isso, assim, novamente, é muito importante que exista toda uma cadeia envolvida, porque não é possível só o consumidor querer informação se as empresas não são transparentes, se as empresas elas não são claras, né? E se elas não cedem as informações que os consumidores precisam ter acesso e de uma maneira fácil, de uma maneira clara. Então, o acesso à informação acho que é essencial. E outra maneira também é buscar certificações, né? Então, outras organizações, outras empresas que certificam que alguns atributos de sustentabilidade, algumas características daquele produto que são declaradas pelas empresas são realmente verdadeiras, né? Que elas realmente cumprem com aquilo que elas estão declarando. Então, a gente conta com outras organizações terceiras que, teoricamente e normalmente, têm essa isenção, né, de posicionamento sobre essa empresa e que vão certificar que aquele produto realmente atende a alguns atributos.
Marcelo, rapidamente para a gente concluir, a gente está estourando o nosso tempo, mas é possível, né? Tem que ter interesse também em contribuir para tudo isso que a gente está falando. Exatamente, é super possível. Existem organizações seríssimas já trabalhando nesse assunto, como o Instituto Acatu, inclusive, para a busca de informações nesse sentido, né? Existem essas certificações internacionais e nacionais para guiar aí o consumidor de alguma forma, mas eu acho que ainda vale ressaltar a necessidade de se cobrar políticas públicas também, que venham instrumentalizar o consumidor, tanto em relação à disponibilização de informações das empresas, quanto também regulamentações mais fortes em relação a toda a cadeia de produção das empresas, ou seja, que elas só possam vender produtos que cumpram alguns pressupostos de sustentabilidade, de justiça social e ambiental. Então, a gente já tem alguns mecanismos, mas é importante essa conversa para que a gente entenda a importância de instrumentalizar cada vez mais o consumidor. Portanto, você, nosso telespectador, querido amigo que acompanha aqui o Aparecida Debate, ganhou todas as informações para ser, de fato, um consumidor consciente. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o consumo consciente, um tema atual e que faz parte do nosso dia a dia, chamado também de consumo sustentável, quando a nossa escolha leva em conta o impacto que poderá provocar no meio ambiente, na sociedade ou até mesmo nas nossas finanças. Decisões que ajudam, sim, a evitar o desperdício, seja ele qual for, uma forma de contribuir para a sustentabilidade do planeta e para a nossa própria vida financeira. Bem, nós contamos com a participação pela internet do Marcelo Laterman, que trabalha no tema de transição energética e justiça socioambiental desde 2011, no Greenpeace desde 2018, atua em rede com a sociedade civil no tema de justiça energética e na implementação de projetos que apontam mecanismos de desenvolvimento de poder local e resiliência socioambiental no contexto das mudanças climáticas. É formado em Geografia pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Ambientais e Energia pela Universidade de Copenhague. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima noite para você e seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Também conosco nessa noite a Fernanda Iwasaka, formada em Administração Pública pela Unesp e mestre em Engenharia de Produção pela USP. Escolheu como tema da sua dissertação Políticas Públicas e Economia Circular. Atualmente, integra a equipe de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu. Fernanda, muito obrigado também pela sua participação aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Bem, se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. Aparecida Debate que fica por aqui, desejando a você aí de casa uma ótima noite. Até a próxima terça.